Olá, está no ar mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, trazendo para você a partir de agora os temas que mexem com a nossa sociedade, com quem entende do assunto. No programa de hoje, vamos receber o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Caruaru, Fernando Santos. Ele vai falar sobre o papel do advogado, já que estamos em agosto, mês do advogado, celebra-se o Dia do Advogado no dia 11, e nada mais justo que a gente falar sobre essa profissão tão importante, tão equânime na defesa da democracia e dos direitos da população. Fernando Santos, presidente da OAB Caruaru, seja bem-vindo ao Câmara Entrevista de hoje para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a profissão do advogado, né, a advocacia. E no mês de vocês, nada mais justo que a gente convidar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na capital do Agreste para falar sobre isso. Eu gostaria de começar perguntando, então, se é indispensável o papel do advogado na sociedade. Como é que você vê essa questão da profissão do advogado? Seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço a atenção de vocês com a OAB Caruaru e também aqui agradecer essa parceria da TV Câmara com a nossa subsecção. É muito importante nós levarmos essas informações a respeito da importância da advocacia, do papel do advogado para a sociedade e também informar a classe quais são as ações realizadas pela OAB Caruaru. É interessante destacar também que a OAB ela se importa e defende não apenas a classe dos advogados, mas também a própria sociedade. E como você bem falou, Leonardo, a advocacia ela é essencial para a administração da justiça, inclusive tem previsão constitucional. Então, qualquer cidadão que se vê injustiçado, ela precisa, de fato, utilizar os serviços do advogado, né, para pleitear o seu direito. A advocacia ela é uma das profissões mais antigas do mundo, com origem desde a Grécia Antiga, e essa defesa constante do advogado, né, diante do Estado Democrático de Direito e também de um país, de uma sociedade mais justa, é a nossa bandeira constante. Então, a advocacia toda está de parabéns diante do seu trabalho realizado, e nós estamos vivendo num período de pandemia, um período muito delicado, onde seus direitos fundamentais do cidadão estão sendo violados constantemente. Então, por isso, a importância ainda maior da advocacia, não só para a pessoa física, mas inclusive até para empresas, não é, que precisam da defesa dos seus interesses e, para isso, precisa de um advogado para intermediar essa sua defesa. Exatamente. Eu vejo, assim, no dia a dia, eu que lido muito com notícias, muitas pessoas, um advogado entrou com uma ação na justiça contra uma gestão municipal ou alguma ação do governo federal, e às vezes até a gente acha que isso não vai dar em nada, né? Porque às vezes são coisas absurdas, assim, de algum ponto de vista, mas acabam por influenciar, por exemplo, na democracia, né? Alguma situação específica que um governo, por exemplo, no âmbito federal, fez e aquilo, de certa forma, não é benéfico para a população. E aí o advogado entra com aquela ação, o advogado consegue resolver, né? Consegue uma liminar para suspender alguma coisa. Então, é mais que importante tudo isso, né? Essa visão do advogado para a democracia do país também, né, Fernando? Perfeito. A advocacia e a instituição OAB, ela está presente sempre nos principais debates democráticos do nosso país. E o papel do advogado, além de representar os interesses do seu cliente, é lutar por uma sociedade mais justa, mais solidária e combater qualquer tipo de injustiça. Dos sentimentos que eu identifico em toda a nossa classe é justamente esse desejo, esse interesse em fazer justiça. É muito difícil você ver um advogado em um local onde, de repente, está acontecendo injustiça e ele ficará calado. Essa é a nossa missão, essa é a nossa bandeira. E isso serve não apenas para o direito privado, mas também para o direito público. Então, no momento de ver determinadas situações de corrupção que, infelizmente, acomete a nossa nação, seja o governo federal, estadual e todos os governos públicos, isso mexe com o sentimento de toda a sociedade e principalmente da advocacia.
Então, essa é a defesa intransigente de combate não só à injustiça, mas à corrupção, ela também é uma bandeira da própria advocacia. Fernando, a gente vê que os advogados, a classe dos advogados, principalmente os que fazem parte da OAB, são muito unidos. Isso é uma visão minha e de muitas outras pessoas, diante de outras classes que não se unem da mesma forma ou não se defendem da mesma forma, né, os colegas de mercado, como os advogados. Isso é uma essência de vocês, né? Perfeito, Leonardo. Por isso que a classe dos advogados, a instituição da OAB é tão forte diante dessa união da classe. É importante também frisar que a OAB ela respeita posicionamentos divergentes. Nós sabemos que uma classe, por exemplo, como a OAB Caruaru, que é a maior subseccional do Estado, com 3.000 advogados, cada um tem sua opinião. Pode ser que a opinião de um não seja igual à do outro. E, para isso, precisamos desempenhar o quê? O respeito. Então, uma sociedade justa, uma sociedade forte, ela tem que ser unida, mas, ao mesmo tempo, tem que respeitar as diferenças. E é isso que a gente preza, é isso que a gente pratica. Então, por isso que, no momento onde todos os advogados se sentem representados por uma instituição que respeita os diversos pontos de vista, né? Agora, sempre abalizados por uma linha de respeito, de coerência, né, de combate a qualquer tipo de preconceito, é muito importante frisar isso. E aqui eu agradeço toda a classe dos advogados diante dessa força, né, e dessa união preservada aqui na nossa região. Fernando, você, como presidente da OAB, sabe muito bem, desde que assumiu, das ações que a subsecção aqui em Caruaru tem feito, né? Tem feito para a melhoria da classe e também da sociedade, né? Muitas coisas mudaram desde que você assumiu essa gestão, né, Fernando? Perfeito. A nossa gestão ela sempre teve a preocupação de assistir ao advogado, de ter esse contato próximo, humano, né? O advogado ele deve se sentir representado e próximo, seja do presidente, dos diretores, do conselho, das comissões, e, ao mesmo tempo, o engajamento da própria advocacia para contribuir com a classe dos advogados. E é isso que nós fazemos constantemente. Então, advogados jovens, advogados experientes fazem parte da nossa gestão. Eu disponibilizo o meu número para todos os advogados. Eles podem entrar em contato comigo através de rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, por telefone, presencialmente. Então, para mim, é sempre um prazer. Nesse período agora de pandemia, claro que esse contato presencial ele fica um pouco prejudicado. Nós utilizamos os meios de videoconferência, né, para atendimento. Ao mesmo tempo, nossa sede está funcionando com todas as diretrizes de segurança também de higienização, mas as ações que a OAB faz é em prol não só da advocacia, mas também da sociedade. E desde esse período de pandemia, nós tivemos uma preocupação muito grande de melhorar a comunicação da OAB com os advogados e criamos o canal da TV OAB Caruaru e no YouTube. Instituímos também uma plataforma como o Telegram e constantemente estamos comunicando aos advogados sobre os atos do Tribunal de Justiça, do CNJ, os contatos onde os advogados deverão utilizar através de e-mail ou aplicativo para entrar em contato com o fórum, por exemplo, ou o Ministério Público, Defensoria Pública. Então, isso é muito importante. E as ações são inúmeras, desde defender os interesses da advocacia referente aos alvarás, recebimento de alvarás, também instituição de novas comissões temáticas, divulgações de lives. Teve um fato que nós intermediamos no retorno de alguns advogados que estavam no Peru e na Inglaterra e em Portugal para retornar ao país naquele período de pandemia onde houve o fechamento do espaço aéreo. Então, foi um momento bem delicado, mas a OAB Caruaru conseguiu entrar em contato com o cônsul de Portugal, com o cônsul do Peru, e isso mostra que a OAB se preocupa não apenas com o fortalecimento da advocacia, mas também com o bem-estar do advogado, não é? Então, a gente se preocupa também com isso. E, em contrapartida, também nós disponibilizamos vacinas da H1N1 para os advogados nesse período de pandemia, distribuição de álcool em gel, máscaras,
a disponibilização de auxílio emergencial para os advogados, cestas básicas, tudo isso com apoio da CAAP, da Caixa de Assistência dos Advogados, presidida por Fernando Ribeiro, e também do próprio presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista. Então, isso mostra o quanto a advocacia é presente na vida o quanto a OAB é presente na vida do advogado. E sem contar outros temas, como o retorno das atividades do fórum, que é um pleito nosso, o atendimento do advogado nos presídios para atender o seu cliente que está preso, que é um direito constitucional. A própria Constituição estabelece que a incomunicabilidade ela não pode ser permitida nem em período de sítio, né? Então, essa é uma das bandeiras da gente também, sempre defender a classe dos advogados. E outro pleito é a permanência das comarcas aqui da nossa região, que existe um estudo por parte do Tribunal de Justiça para desativar algumas comarcas, dentre elas a comarca de Riacho das Almas, de Sairé, São Joaquim do Monte, Birajuba e Cachoeirinha. E a OAB Caruaru, juntamente com a OAB Pernambuco e demais subsecções, a gente rechaça esse tipo de conduta do tribunal, principalmente num período como esse, Leonardo, de pandemia, onde é mais do que necessário a presença do Poder Judiciário perante a sociedade. No momento que houver uma extinção dessas comarcas, a população dessas cidades serão extremamente prejudicadas. O que a gente precisa também ter ciência é que a própria Constituição do Estado de Pernambuco prevê que cada cidade deverá haver uma comarca. Então, é inadmissível que o próprio tribunal vá na contramão da orientação da Constituição estadual do nosso Pernambuco. O Câmara Entrevista faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não saia daí, que daqui a pouco a gente volta. Você citou aí uma delas, que foi o canal da OAB Caruaru no YouTube. E desde que a TV Câmara surgiu, foi um pleito do presidente, o vereador Lula Torres, que está à frente da gestão da Câmara nesse momento, a construção de uma parceria com a OAB Caruaru para a exibição de programas voltados para o advogado, também para a classe, para a população, já que a TV Câmara tem esse papel, né, um papel de ser uma TV pública, de prestar serviços para a população, então nada mais justo que a OAB também compor esse espaço, né? E nós iniciaremos, se tudo der certo, na semana que vem, né, Fernando, um programa da OAB Caruaru. Eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente hoje como é que vai ser esse programa, o que é que vocês vão tratar aqui na TV Câmara Caruaru. Perfeito, Leonardo. Primeiramente, eu quero agradecer ao presidente da Câmara, Lula Torres, pela atenção com a nossa instituição, por disponibilizar esse espaço para a OAB Caruaru, de grande importância, porque agora podemos também aumentar o nosso leque de comunicação e informar a sociedade sobre direitos e deveres e o papel da advocacia. E, como você bem falou, em breve teremos o nosso quadro OAB em Ação, com diversos convidados, né, e debatendo assuntos atuais de interesse da sociedade e da classe dos advogados. Então, esse espaço é de extrema importância, principalmente num período de pandemia. Isso mostra a sensibilidade da Câmara dos Vereadores, que, nesse momento, fomenta a comunicação oficial, e a gente tem que ter cuidado para combater toda fake news. Então, no momento que existe um canal oficial da Câmara dos Vereadores de Caruaru, no momento que existe uma TV OAB Caruaru no YouTube, então canais oficiais onde a população ela pode se valer desses canais e ter a segurança que aquela informação é verídica, né, e que há credibilidade naquele espaço. Então, eu agradeço um momento histórico, inclusive, para a nossa OAB Caruaru e também para a própria Câmara dos Vereadores, que já começou a fazer história pelo fato de instituir uma TV Câmara, né, que isso aí é fantástico. E, ao mesmo tempo, por fazer esse convite à nossa instituição para participar do quadro, né, da grade de programação de vocês. Então, meu agradecimento aqui em nome de todos os advogados de Caruaru e região. Fernando, partindo agora para um outro lado do ramo da advocacia, a gente sabe que muitos jovens que saíram do ensino médio recentemente têm esse sonho de advogar, né, de se tornar um advogado. Como é que você vê, qual a sua visão do mercado atual da advocacia, né? Se fala muito sobre saturação, existem muitos escritórios fazendo a mesma coisa, né? Mas a gente sabe que também várias áreas, inclusive até o jornalismo também, está muito saturado de certa forma, né? Mas
Você acha que ainda existe espaço para mais gente crescer nesse mercado? Como é que é a sua opinião sobre isso? Perfeito, Leonardo. A minha visão é que há, sim, espaço para mais profissionais no mercado. E principalmente aqueles que possuem o dom, que gostam, que têm interesse de fato em ser advocacia, né? Para você ser advogado, você de fato tem que incorporar a essência e a alma do advogado, que é combater sempre as injustiças, se atualizar sempre, tratar o cliente de maneira ética, se comportar também de maneira ética. Então, isso é muito importante, porque no momento que você está ali defendendo o interesse alheio, né, você não está em nome próprio, você, na verdade, está defendendo o interesse de um terceiro. E a responsabilidade é muito grande. Da mesma forma que um médico, no momento que o paciente entra num bloco cirúrgico, a responsabilidade é gigantesca do médico, que ali você está tratando com a vida de outro ser humano. A advocacia é a mesma coisa. Você pode, diante de uma situação equivocada, destruir a vida daquela pessoa, ou então, o que geralmente acontece, é justamente assim defender e preservar os interesses daquele cidadão. Então, é muito importante o papel do advogado. Então, aos novos estudantes, né, de direito e aqueles que estão em dúvida em se vai optar pelo curso de direito ou não, eu digo que se você tiver esse interesse, essa essência de sempre questionar, de fazer justiça, de se incomodar com as injustiças que nós constatamos diariamente, seja em nossa cidade, nosso estado ou no nosso país. Então, seria um excelente curso para você fazer. E que você goste muito de ler, de se atualizar. Agora, isso é uma característica para toda profissão, não é só advogado. Você quer ser um bom médico, você quer ser um bom engenheiro, você quer ser um bom arquiteto, um bom publicitário, e outras profissões mais, você vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que se destacar naquilo que você se propõe a fazer. E tudo que você for fazer, faça bem feito, faça com amor, faça com carinho, com responsabilidade, que automaticamente as coisas vão acontecendo. E aos novos advogados, eles têm a sorte de ter uma subsecção muito próxima da Jovem Advocacia, que vai orientar. Então, nós estamos promovendo cursos constantes de atualização jurídica, de empreendedorismo jurídico, para entender que a advocacia ela não é tão somente você peticionar, dar entrada no processo e aguardar a sentença, mas existe também a forma de você administrar seu escritório, administrar seus clientes, fazer a publicidade do seu escritório, que existem regras bastante rígidas. O advogado ele não pode mercantilizar a sua profissão, botando, por exemplo, uma publicidade na TV, na rádio, ou impulsionando página de redes sociais, ou então dizendo que parcela os honorários em 12 vezes sem juros. Isso é determinantemente proibido. Inclusive, em breve, nós teremos uma live também com o secretário-geral adjunto do Conselho Federal explicando o novo pacote de regras para a publicidade na advocacia. Então, tudo isso o advogado ele tem que ter em mente, né, da importância do seu papel e também da função essencial que é o advogado para a sociedade e também para a própria instituição OAB. Por isso que precisamos ter muito cuidado com nossa conduta ética. Exatamente. Você citou um ponto importante, que foi a questão da publicidade. Eu mesmo já trabalhei, na assessoria de um advogado, e aí sempre soube dessas regras, né, de publicidade, de você não poder fazer um posicionamento, de você não poder falar de valores ou de divisão, de parcelamentos, enfim, diversas regras que regem essa questão da publicidade do advogado. E aí, em tempos de redes sociais, nos quais é um desafio diário para quem trabalha com esse tipo de comunicação, saber como se portar quando você trabalha com um escritório de advocacia, visto que cada vez mais as pessoas estão exigindo formas diferentes de ser impactadas por aquele tipo de conteúdo. E aí eu te pergunto, como o advogado pode fazer, né, para se diferenciar ou então se destacar, visto que existem essas regras e até porque o advogado tem essa diferenciação junto a outras profissões que se divulgam nas redes sociais. Perfeito, Leonardo. O advogado ele tem que ver que a nossa profissão ela tem que ser vista de maneira comedida, né, e sóbria no tocante à publicidade. Então, a partir do momento que você tem diversas questões no seu escritório, né, de serviços jurídicos,
A melhor maneira de você expor isso é o boca a boca, é a divulgação mais antiga que existe na face da Terra, ou seja, é um cliente que gostou do seu trabalho, que está satisfeito, e aí ele vai recomendar para outros clientes, não é? A gente não pode utilizar os meios de comunicação em massa, TV, rádio, publicidade, ou fazer vídeo dizendo me contrate, que eu resolvo seu problema. Você não pode ter esse tipo de comportamento e de comunicação com os clientes, e principalmente em massa, né? A panfletagem, por exemplo, era proibida, e o raciocínio de proibir o impulsionamento de páginas de redes sociais é justamente esse, porque se você não pode ou não poderia antigamente fazer panfletagem, né, através vai numa gráfica e emite, sei lá, 1000 panfletos e distribui no sinal de trânsito, por exemplo, você também não vai poder fazer essa mesma prática de maneira virtual, né? Então, o pensamento é o mesmo. E a gente precisa ser bastante assim comedido nesse tipo de divulgação. Existem algumas divulgações que, na verdade, você perde cliente. Particularmente, eu acho que no momento que você coloca um vídeo de um TikTok dançando ou mostrando qual é a marca do seu carro, entendeu? Ou apelando para uma situação para que o cliente lhe contrate, dificilmente ele vai lhe contratar, né? Quando você se oferece demais, você se expõe demais, também acarreta de uma certa desconfiança do profissional. Então, para isso, eu recomendo para aqueles novos clientes, aqueles clientes que desejam contratar um advogado, que peçam referências às pessoas próximas, aquelas pessoas que já contratou o advogado, né? Veja o currículo dele, acompanhe mais qual é o comportamento também do advogado nas redes sociais, porque isso diz muito de como vai ser também durante o processo, né? É importante a gente preservar sempre pela observância ao código de ética da advocacia e ter esse entendimento da sobriedade, né, da importância da advocacia para não entrar numa questão assim de popularesca, não é mercantilista da advocacia. Tá certo, então. Fernando, nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço a você a participação aqui no Câmara Entrevista. Espero te receber novamente aqui em outras oportunidades. E fico feliz também em saber que você está à frente do programa OAB Caruaru em Ação, que estreia em breve aqui na TV Câmara. A gente te espera para falar sobre a advocacia, sua importância e outros assuntos relevantes para a nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Leonardo, eu que agradeço, e aí em primeira mão, não sei se eu posso falar, mas o primeiro programa vai ser com a participação do presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista, e que agradeço a atenção de sempre, a parceria com a OAB Caruaru. Falar sobre a advocacia é algo que me encanta desde o primeiro momento que eu optei por cursar o curso de Direito e exercer a profissão da advocacia, e principalmente representando essa classe, né, que tanto nos orgulha. E falar, principalmente como você tocou aí, como publicidade irregular, essa propaganda que é indevida na advocacia, isso é um tema bastante importante para toda a nossa classe e a sociedade. Inclusive, temos uma comissão de combate ao exercício legal da profissão e também de combate à publicidade irregular. Então, temos uma equipe que há essa fiscalização juntamente com a OAB Pernambuco para proteger a classe e também a sociedade. Então, mais uma vez, Leonardo, obrigado por todos, pelo carinho com a OAB. Estamos sempre à disposição de todos vocês. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas eu te aguardo no próximo programa debatendo assuntos mais importantes e mais relevantes para a nossa sociedade. Lembrando que você pode sugerir as pautas do Câmara Entrevista através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @TV Câmara Caruaru, e no YouTube você pode ver e rever os nossos programas também. Acesse lá, youtube.com/TV Câmara Caruaru. Até o próximo Câmara Entrevista.